a Kamala Harris e o Trump têm histórias completamente diferentes em idade, de tudo, né? Origem e tudo. Vamos comentar um pouco, começar então pela Kamala, já que você tinha pegado o gancho. Fala um pouco da Kamala, Bruno. Bom, vamos lá. A Kamala, ela é de uma família de origem progressista, né? Elas são de pais não americanos, tanto o pai como a mãe, né? E ela vem de uma origem marxista. O pai é professor universitário, marxista, né? E eu acho que isso com certeza passou dentro da casa dela ali enquanto ela foi criada, e ela é abertamente uma pessoa marxista, né? Eu confesso que eu não sei se os pais dela chegaram de forma ilegal ou legal nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem colocar isso. Eu não sei esse ponto. A mãe é indiana, mas... A mãe é indiana. A mãe é indiana. E aí, e o pai é professor universitário. E abertamente marxista, né? E ela também. Só que, se você perceber ela nos últimos discursos ou no último debate que teve, ela esconde esse lado marxista raiz da coisa. Mas quando você vai no programa dela, tem lá sobre controle de preços, que são práticas abertamente defendidas pelos marxistas, né? De extrema esquerda, ou essa tal ideologia de gênero, né? Essa agenda woke, etc e tal. Mas então quando ela é californiana, né? Ela é californiana, não é? Mas ela foi morar no Canadá. Ela foi morar no Canadá durante a sua juventude, durante a sua infância, adolescência, porque o pai ou a mãe foi transferido para lá. E depois ela voltou aos Estados Unidos. E aí ela fez a faculdade, se não me engano, já nos Estados Unidos. O que ela fez lá, o que ela fez foi high school que ela fez no Canadá. E aí ela volta aos Estados Unidos e ela se tornou promotora, não foi? Ela se tornou promotora. No Brasil seria promotora. O cargo de promotora, exatamente. Promotora. E ali ela foi acusada pela esquerda de ser de direita, não tem essa história? Tem essa história, eu ouvi isso, na verdade, num podcast que eu ouvi, que eu não me aprofundei, para entender o porquê. Mas tem essa história. Mas vamos lá. Tem que entender quem são as pessoas que fizeram essa acusação. Porque quando você pega, por exemplo, o mapa das eleições aqui em São Paulo, eles falam que a direita foi muito beneficiada, mas o PSDB tá lá entre a turma da direita. Eles colocam entre a turma da direita. Então, quem será que chamou ela de direita? De repente você pega um marxista raiz extremista, que vai falar que se ela é de centro-esquerda, por exemplo, que não é o caso, na minha opinião, ela é considerada de direita. Ou extrema-direita já, né? Os principais fatos, né? Porque ela... apesar de estar ligada mais a essa agenda da nova esquerda, mais frankfurtiana, ela sempre estava trabalhando contra as drogas, né? Então era um dos pontos que o pessoal pegava bastante. E ela sempre perseguia pessoas que estavam envolvidas em crimes por posse ou porte de pequenas quantidades de drogas. E ela sempre trabalhava com um certo carreirismo, ou seja... ela não estava muito interessada se o cara era pobre, negro, estivador, enfim. Ela sempre ia trabalhar para resolver o máximo de crimes possível para que isso pudesse contar nas campanhas, porque o cargo lá é eleito dela. E com isso, o que ela fazia? Ela ludibriava também o sistema jurídico. Então, tem um caso que é muito famoso de um cara que foi condenado para o corredor da morte. Parece que esse cara até hoje não foi condenado, não foi executado ainda, mas... tinha a possibilidade de fazer um exame de sangue num machado, parece, e numa camisa. E se fizesse exame de sangue, ia ver que esse cara ele ia ser inocente. Ela conseguiu manipular o sistema por dentro para que isso não fosse feito, para ela encerrar o caso logo e conseguir, né, ali ter os números que ela precisava. Então tem casos que ela... muitos casos de perseguição, a negar a fiança para pessoas que são negros. Ela... estava envolvido em muitos casos de condenação de negro, então aí colocaram ela assim, pelo identitarismo, né? Então, ele é negro, você não tá olhando por ele. Então, não era bem que ela era de direita, mas ela não era tão de esquerda quanto precisava. Por isso que eu falei, depende de quem, depende de quem tá olhando. Exato. Exatamente, né? O pessoal chamava ela muito de centrista também, né? Mas ela começa a ascender mesmo depois que ela tem um político muito famoso da Califórnia, que ela se envolve com ele em 93, 94. Dizem que ela era amante dele, aí outros dizem que ele já tinha terminado com a esposa, né? Eu acho que pode ser que ela foi amante durante um tempo, mas quando assumiu, o sujeito ele já era separado da esposa, né? E aí o pai jamaicano, lembrei, o pai jamaicano. A mãe é indiana e o pai jamaicano.
E aí ela começa a ascender na carreira. Ela tinha 29 anos de idade, o cara tinha 60. E só que depois que ela consegue chegar onde ela queria, ela se afasta dele e começa a meter o pau e tudo. Hoje ela fala dele como se ele fosse o demônio, né? Mas assim, é difícil a gente acusar, mas que ela usou o Ou seja, ela é uma carreirista, né? Até porque eu vi que ela foi amante durante uma época. Sim, né? dele. Ela foi amante desse cara durante um bom tempo. Mas Nos enfim, anos eu 90. li isso também, até a gente entender, saber a real história desse ponto. Exato. Agora é o seguinte, lá na campanha de 2020, nas primárias do Partido Democrata, ela acusou o John Biden de tudo que era coisa. Jogou pesadíssimo com ela. E para muitos foi uma surpresa o John Biden indicá-la como vice, né? Como é que vocês analisam isso? Jogo político puro. Acabei de ler, por exemplo, que o Lira vai aprovar a PEC de corte de gasto até o final do ano se o Haddad apoiar o sucessor dele na Câmara. Jogo político puro e bruto. Pouco importa as ofensas. O Boulos não aceitou depois de ser chamado de aspirador de pó, fazer aquela aquele quase amor ou sexo explícito ao o vivo. O maior é o Alckmin, né? O Alckmin falou vai voltar a cena do crime. Lula, voltar e a se torna E tá lá a Tebet. Tebet também. Ou seja, é um jogo político que dá asco, né? Mas por que o Biden escolheu ela? Porque não tinha um nome melhor? Porque ela foi tida como muito impopular, a pior vice-presidente da história dos Estados Unidos, segundo alguns. Tem um problema grande aí, que foi o seguinte: o Biden, ele não era o favorito a ser o candidato democrata. É tanto que falam que o Partido Democrata ele já não tem uma primária honesta desde 2008, que foi quando o Obama ganhou da Hillary. E até no meu livro, nos Estados Unidos, Partido das Sombras, a gente traz esse histórico ali. Porque o Biden ele era o 5º colocado nas primárias. Até o Pete Buttigieg, que foi o atual secretário de transporte da administração dele, estava na frente dele. A Kamala estava na frente dele. Só que quem estava em primeiro lugar era o Bernie Sanders. Nossa, Bernie Sanders era um extremista. Sim. Extremista. Então, esse é nível sol. Que ele né? fala que o mar vai invadir a cidade, mas pagou 10 milhões de dólares na mansão dele na frente da... Não, esse daí... Não, esse é o outro. Esse é o... Esse é o Al Gore. Al Gore. Al Gore, verdade. Tem razão. O Bernie Sanders... Tem razão, verdade. O Bernie Sanders, ele é uma mistura de Ciro Gomes com... Cara, ele é mais extremista que o Ciro Gomes. Não, mas é que ele tem um quê de Ciro Gomes com Boulos e com e com um pouco do Tiburcio, da Tiburcio lá. Dá pra piorar? É. Não, mas é assim, não. E o Bernie Sanders, inclusive, eu tenho um outro projeto que eu tô trabalhando de um outro livro que ele vai ser figura central. Mas assim, ele... Depois da eleição de 2020, ele fundou a Internacional Progressista, que é uma versão do socialismo do século XXI, das internacionais socialistas, né? E o negócio tá dando trabalho. Mas assim, o Bernie Sanders, ele tava com um apoio muito grande no começo de 2020, dentro das universidades. Ele, assim, se não tivesse a mão do Obama, ele seria o candidato democrata. O Obama puxou o tapete dele? Puxou o tapete dele. O Obama fez o Pete Buttigieg desistir da candidatura dele num voo que ele estava indo para o Texas fazer comício. Ele desce, em vez de fazer o comício, ele anuncia a desistência. E depois aparece como secretário. Nossa, então, não sabia, não. O Obama ele foi tirando todo mundo da frente para abrir caminho para o Biden. E o único que não abriu mão foi o Bernie Sanders. E é tanto que o Bernie Sanders vai até o final na disputa com o Biden, só que aí o Obama entra pesado na campanha dele. Da campanha do Biden. Só que o que acontece? Ficou um movimento muito forte de que assim, ou Sanders ou nada. Esse foi o lema da galera nas universidades, a coisa ficou bem escrachada mesmo assim, o racha ficou grande. E aí eles tiveram que compor e o Bernie Sanders indicar alguém que fosse mais... alinhado com as pautas. Tanto que aí o Biden teve que vir com um discurso forte do New Green Deal. Isso era uma pauta do Bernie Sanders, ele teve que trazer para dentro da campanha dele. E a Kamala Harris foi a indicação. Por isso que a gente vê esse perfil da Kamala Harris assim tão próximo do que é lá o Bernie Sanders, a galera, sabe, mais das universidades e tudo mais.
E por isso que a gente vê, por exemplo, no primeiro debate, que a Kamala ela escondeu, como você disse muito bem, Bruno, esse lado mais marxista clássico dela, da economia e tudo mais. Só que o lado identitário parece que ela estava falando para a bolha, porque ela está precisando dessa validação. O Black Lives Matter, por exemplo, não está de cabeça apoiando ela, justamente pela falta do processo primário, que já é, deixa eu ver, 12 não conta, né? 16... 20, já é a terceira primária que os caras estão dando golpe dentro do Partido Democrata. O Black Lives Matter chegou a escrever um manifesto enorme falando, nós estamos falando de salvar a democracia, como que não estamos exercendo a democracia dentro do próprio partido. Então a Kamala, ela tá com essa dificuldade, por isso que ela tá com um discurso mais radical, anticristão, porque ela tá precisando também engajar esse pessoal. E aí o Biden escolhe ela justamente, foi uma troca, né? Ele teve que pegar pautas e pegar um indicado do Bernie Sanders para poder pegar a base de apoio do Sanders em 2020. E em relação a essa última primária dos democratas, aí o Biden estava na frente, né? Ganhou, e ele desistiu por necessidade, estava bem doente. A Kamala era a única viável, na sua visão, Bruno? Teve também outra puxada de tapete, uma pressão por fora. Então, ele explicou, super detalhado, muitas coisas que eu não tinha a menor ideia também, mas eu acho que é interessante que, no fundo, tudo se resume a um jogo político de troca de favores e balcão de negociação, que, por isso eu dei até o exemplo do Lira aqui, porque a gente reclama daqui também, mas lá existe, claro que em graus, talvez... menos explícitos do que está acontecendo aqui, de repente lavar roupa suja dentro de casa, do próprio partido, aqui está um nível de descalabro gigantesco, mas eu acho que, primeiro o ponto que você falou do Biden, eu acho que foi, sinceramente, um jogo muito sujo do próprio Partido Democrata expô-lo a essa maneira, num debate, assim, goste ou não dele, cara, aquilo que foi feito foi desumano. Você expor o Biden, eu fiquei imaginando assim, como se fosse teu pai ou teu avô, entendeu? Exposto para o mundo todo ver, porque nós não estamos falando de um debate regionalzinho, nós estamos falando de um debate que estava sendo assistido por talvez bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? E você expor um senhor daquela maneira, veja, eu não tenho nenhum tipo de política alinhada, política ideológica alinhada ao Partido Democrata ou ao Biden, nada. Mas você não faz isso com um idoso. Eu também tive essa mesma impressão. Você não faz isso, cara. Eu achei também uma grande malvadeza do Partido Democrata. Eu também, cara. Assim, então... Porque foi uma vergonha, assim, foi uma tristeza. Mais do que a vergonha de perder o debate, foi triste você ver um ser humano numa situação tão degradante daquela, do ponto de vista de saúde. E você expondo aquela pessoa ali. Então eu acho que o Partido Democrata mostrou muito de uma essência ali apodrecida do ponto de vista humano, sabe? E aí, se tinha mais alguém que de repente estava à frente, depois que ele expôs um senhor a essa maneira, passar o tapete em quem quer que seja, mesmo dentro deles, tanto faz. Eu acho que foi um jogo tão baixo ali. Eu não sei se tinha alguém na frente, mas eu acho que a partir do momento que ela foi vice dessa última candidatura, dessa última presidência, ela naturalmente se tornou a condição óbvia ali a ser colocada como nova indicada, né? Porque, claro, o Biden já não tem mais a menor condição. Então, eu acho que foi ali, na minha opinião, me parece, pelo que eu olhei, assisti, vi, é uma pura percepção pessoal, que ali é meio que uma escolha óbvia, sabe aquela coisa, falando a grosso modo, quando você entra numa loja, aí se é o próximo vendedor atender o cliente que entra, pô, agora é você, porque a gente tem uma ordem aqui, tá estipulada essa ordem. É o que me pareceu, que eles tinham que definir de maneira rápida, é uma pessoa que já estava na mídia, minimamente conhecida por ser vice-presidente, né? Então eu acho que ali foi meio que tá contigo aí. Agora é só vez, né? Teve isso, sim, de fato, e teve algumas pequenas rusgas internas dentro do partido. Na época do debate, eu até escrevi um artigo no dia seguinte, um monte de gente, mas pelo amor de Deus, tá fazendo campanha para democrata? Eu falei, não é campanha para democrata, isso é uma análise política. O Trump caiu numa cilada. Foi uma cilada pro Trump também, ele ter ido para aquele debate. Foi péssimo. Primeiro, ele ser visto como malvadão, de ter maltratado o outro, né? Eu não acho que nem tanto porque o Trump não foi tão bem no debate também. Não, ele foi mal. Ele foi mal. Ele não tava no melhor dia. Ele não tava no melhor dia. O Trump não foi tão bem no debate. E outra, ele tirou uma vitória que estava certa, porque o pessoal ia ter que esconder o Biden das entrevistas, como estão fazendo com a Kamala agora. E forçaram aí, dessa forma... O Biden ia ficar exposto, como vocês bem colocaram, e assim ter que trocá-lo. Então,
o Trump estava com uma vitória bem segura. Ele caiu numa cilada. Ele caiu numa cilada, né? Ele caiu numa cilada. Existiam algumas alas, né? 3 alas fortes dentro do Partido Democrata. A mais tradicional estava querendo a Gretchen Whitmer, né? Gretchen Whitmer, como ela é governadora lá dos Estados Unidos, ela como a candidata, tá? Só que aí a Kamala, ela era vista por essa ala mais... Quando eu falo tradicional, é a ala que não tá tão embaixo das asas do soro, que é 15, 20% de cabeça branca do Partido Democrata, tá? Que não tá ali dentro do Partido das Sombras, diretamente ligado. Por outro lado, você tinha o Obama, que não admitia, mas queria que a Michelle fosse candidata. A Michelle que não quis ou teve outra pressão? A Michelle não tá muito afim. Ela já falou isso várias vezes. Teve uma pressão... Que ventilou-se o nome dela. Ventilou, mas aí ela veio a público, ela negou também, não teve ou não? Ela veio, sim, negou. mas o Obama queria. O Obama queria que ela viesse. O Soros queria que a... O cara tá em todas também. Não, ele comanda o Partido Democrata, né? Impressionante. E aí, a outra ala, uma ala menor, mais identitária, né? Queria a Kamala Harris. E aí, o que aconteceu? O Biden não queria desistir. O Biden não queria desistir de jeito nenhum. A Gretchen Whitmer não. Depois que a Michelle Obama falou que não queria vir, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, começou a ser ventilado. E aí, um general forte aliado do Soros começou a fazer uma campanha para ele, que foi a Nancy Pelosi, que é tia do Gavin Newsom, né, o governador da Califórnia. Nancy Pelosi é tia dele. Então eles têm uma força bastante. Esse Gavin Newsom é péssimo. Também. Pois é. Nossa, e aí o Gavin Newsom, ele entendeu que não deveria vir, por quê? Porque se ele vir, ele perder pro Trump, ele tá queimando uma ficha muito grande, porque o embate dele, ele quer o embate com o DeSantis em 28. Né? Ele é jovem? Qual a idade dele? O Gavin Newsom tem 55, então 56. Tem bastante futuro. Tem. E tanto que ele já até fez debate, sem propósito político partidário eleitoral, com o DeSantis um tempo atrás, no começo desse ano. E aí o que a gente teve? A Nancy Pelosi foi lá no Biden e falou, olha, cara, o negócio é o seguinte, você não vai ter apoio, o financiamento de campanha seu vai minguar, e a gente vai cortar todos os meios de você poder concorrer. Aí ou você vai ficar definhando aí, vai entregar o governo pro Trump, ou você vai sair com dignidade. Aí o Biden desiste, a contragosto. O Biden não queria desistir. Ele foi forçado, que foi uma segunda paulada que ele levou do partido. Até fez um vídeo ontem no canal, porque ele fez uma gafe essa semana, que eu não sei se foi gafe mesmo. Você acha que ele tá minando? Ele tá boicotando? Ele foi para há um mês e meio atrás, ele foi para um comício para ajudar a Kamala em uma fábrica na Pensilvânia. E a maioria dos funcionários era tudo republicano. Aí teve um cara lá que tava com o boné do Trump e tal. E o cara começou a conversar com ele, não, você tinha que votar no Trump. Ele super amistoso, assim, o Biden tava bem, assim, tava até legal de ver o vídeo, assim, dele, sendo bem sincero. Ele super cortês com o pessoal, brincando, fazendo piada e tal. Aí o cara pegou, deu o boné pra ele, né? Do Make America Great Again. Ele colocou. E o pessoal... tem umas aí pega mal. Um mês, mais ou menos. Um mês. Não, esse não é o pior. Porque assim, tudo bem, ali a brincadeira e tal, ele pegou o boné e foi embora. Depois a imagem dele subir no Air Force One, ele tá com o boné na mão, lá que ele entra no avião, ele coloca. Vixe. Que fora, essa segunda imagem eu vi. Lembra, a gente até comentou lá no Jornal do Oeste sobre isso, sobre a questão deles. Será que ele tava senil quando ele nem olhou e te deram um boné e colocaram? Não, ele sabia, porque ele colocou por cima do outro que ele tava até. Não, tudo bem, mas pode ser alguma coisa, sabe? Evento político, ele me dá alguma coisa, eu tô ali, coloca. Eu tô mais pra isso. Eu acho que não, porque quando eu ouvi esse vídeo umas 4 vezes, ele sabia que ele tava fazendo. Ele parou, posou pro pessoal tirar foto, o pessoal foi à loucura. O pessoal tá à loucura porque eu coloquei um boné, o que tem nesse boné? Mas senil que ele tivesse. Ele tá... Não sei, Brunão. Eu acho que ali ele tinha consciência. E o Biden é rancoroso, ele tem umas rusgas com o Obama também. Mas ele foi vice do Obama. Mesmo assim... Teve rusga? Teve bastante rusga. Tanto que eu acho que ele tá completamente fora de si, coitado. O Biden ele tinha uma operação à parte do governo Obama de interesse próprio. E o Biden respondia muito aos Soros dentro de interesses que o Soros tinha dentro da Ucrânia.
E não, antes que o pessoal fique, tá vendo, o Putin tá certo. Não, o negócio ali era com o Poroshenko, que foi o cara que o Zelensky derrubou. Enfim, é porque o pessoal adora misturar as coisas, né? Mistura as estações. Mistura as estações. O negócio lá era com o Poroshenko. Inclusive o Zelensky, ele foi meio que rifado no começo da invasão da Ucrânia, justamente pelo senhor Joe Biden, pra quê? Porque o Biden, ele não gosta do Zelensky, porque a primeira coisa que o Zelensky fez foi tentar se aproximar do Trump e começar a investigação da Burisma lá dentro. Então, esse é um outro buraco que dá pra gente ir outro dia. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.